Ok, então. Então, a gente vai continuar o segundo capítulo, nessa parte que falta só um restinho. Mesmo esquema, para quem não estava da última vez, o esquema é perguntas, e aí eu dou um tempinho para responder. Quem quiser responder, fica à vontade, né, tal. É assim, então vamos lá. Questão 23. Comente uma diferença entre as fêmeas de outras espécies e as mulheres humanas em relação aos seus ciclos hormonais. Quem poderia responder essa pra gente? A resposta é bem curtinha, na real. Quem tem alguma ideia? Eu posso passar, responder? Vamos lá. Isso, a variação da duração dos ciclos, tá certo? É isso mesmo, Ana Luísa? Vou colocar a resposta. Bom, então é isso mesmo, então é a diferença do ritmo do comportamento sexual, que a gente chama de ciclo do cio, né? Na maioria das espécies. A influência do cio, ela é muito menor nos humanos. Então, assim, a atividade sexual não ocorre só quando a mulher está no cio, por exemplo, né? A gente não fala também que a mulher está no cio, na espécie humana. Mas vocês entenderam. Nos animais, isso acontece muito, né? E aí, é o que eu falei também, na verdade, que está no texto, que é muito legal aquele exemplo das ratas, né? E eles falam que as ratas passam por um ciclo de 15 horas a cada 4 dias. E ela realmente só tá receptiva naquele período. Depois, ela, tipo assim, não sei se vocês vão lembrar da aula do Paulo, que ele fala que ela fica nervosinha, né, a rata, e até, tipo, chega a espantar o macho e tal, falando que não quer de fato. Então, ela só vai estar receptiva naquele período do cio. Agora, nos humanos, geralmente não é assim, né? Não é só durante tal período a gente está receptivo à atividade sexual. E aí aqui eu coloquei que é importante, né? Coloquei aqui na frente para a gente lembrar dessas três fases que são importantes, né? Essas três fases vão falar muito o que leva essa mudança de comportamento da fêmea. Por que esse comportamento, essa diferença de comportamento ocorre entre as fêmeas de outras espécies e as humanas? E aí entra dentro dessas três fases, né? Coloquei só para vocês se lembrarem. A gente tem a primeira fase, que é a dos folículos, que são os sacos contendo óvulos no ovário maduro. Ele vai estar sob influência das secreções da pituitária, e aí vão produzir o hormônio sexual estrógeno, certo? O segundo passo, que é a segunda fase, é a produção de estrógeno, que atinge o nível máximo. Isso vai estimular certas estruturas, né, específicas do hipotálamo, e aí torna o animal sexualmente receptivo. E a terceira fase envolve a progesterona, que é produzida rompido. Aí dentro disso, né, chegou nessas três fases. Se, se esse óvulo ele não for fecundado, a gente sabe que acontece o fluxo menstrual, que a gente chama de fluxo menstrual. E aí ocorre um espessamento do revestimento uterino, que é o primeiro passo para preparar receber o embrião. Esse revestimento, né, se o óvulo for fecundado, aí existem outras etapas de preparação do útero. Agora, se não, essas paredes uterinas que foram espessas ou espessadas, acho que é espessadas, são reabsorvidas e começa outro ciclo. Como a reabsorção dessas paredes todas é muito difícil, né? Acontece o que a gente chama de fluxo menstrual, que aí algumas dessas partes que não foram reabsorvidas vão ser liberadas pela menstruação, tá? Então, esse é só um adendo que eu coloquei dentro dessa parte de ciclo do cio, para vocês lembrarem que existem essas três fases que regulam e meio que justificam a mudança de comportamento, tá? Ok, vamos para a próxima questão. Alguém tem alguma dúvida? Isso. Então, ok. Questão 24. Quais são
as maiores diferenças entre seres humanos e outros animais em relação à atividade sexual? Quais são, assim, as dif que a gente pode falar que é diferente quando em relação à atividade sexual ou em relação ao cortejo? Gostaria. Essa também é bem, tipo, bobinha, mas é porque ela é importante. A gente sabe essa. Não? Posso passar? Então vou passar. Calma aí. Resposta. Então tá, seres humanos são muito menos automáticos em suas atividades sexuais, muito mais variados e muito mais afetados por experiências anteriores. É isso que vai diferenciar muito os humanos de outras espécies, né, animais, na questão da atividade sexual. Porque os animais agem muito, né, por meio que automático, né? Eles, por exemplo, as ratas, só vão estar receptivas durante aquele período dela é ativado. Humanos não, né? A gente não tem muito essa automaticidade e tudo mais, somos mais variados, isso entra também na questão do cortejo, né? Cada um usa uma técnica, alguma coisa do tipo, e somos mais afetados por experiências anteriores também, né? Então, por exemplo, se a gente teve uma experiência ruim com alguma coisa, né? Alguma pessoa, isso já afeta a gente e vai influenciar na maneira que a gente age posteriormente. Então é sobre isso que essa questão trata. É bem simplesinho, mas só para vocês lembrarem que as principais diferenças são essas, ok? Qualquer dúvida, mandem no chat que eu estou lendo. Vou passar para a próxima. 25. O que é o efeito halo? Ou halo? Vai falar no português. Alguém quer responder essa? Passar então. Hum. Lugar por causa de uma característica. Sim, basicamente isso. É, isso, é mais ou menos isso. Mas tá bom. Ó, vou botar a resposta. É, a gente só tem que lembrar que colocar na sua a resposta do Léo tá ótima, mas a gente pode colocar na resposta do Léo, que é, por exemplo, enxergar, julgar a pessoa por um traço bom, e a partir desse traço bom ela vai ter outros traços bons e positivos. Também o contrário, né? Julgar um traço ruim, e aí julgar que essa pessoa vai ter outros traços ruins ou negativos. Então, um exemplo é, por exemplo, traços positivos. Tipo, a pessoa é bonita, aí por isso você julga que ela é inteligente, que ela é gente boa, que ela é feliz, ela tem uma ótima saúde mental e não é assim, né, que funcionam as coisas. Então, esse é o efeito halo que a gente chama, que é de pressupor que uma pessoa que tem um traço bom vai ter vários outros, ou então que tem um traço ruim vai ter vários outros traços ruins. E isso mesmo que o Léo falou, só complementando mesmo. Tá, vou passar para a próxima questão. Ah, não, aqui eu coloquei essa parte para vocês lembrarem disso aqui, dessa imagem, que essa imagem existe, né? Porque como aqui a gente está falando mais agora sobre seleção de parceiro, né? Essas coisas, eu coloquei essa imagem para vocês lembrarem dessa atração física, né? Que as pessoas, aquela parte do texto que fala de atração física e que rostos mais próximos da média são mais atraentes. E aí eu coloquei a imagem para vocês lembrarem. É justamente nessa parte, de selecionando um parceiro. E aí,
A segunda fileira são rostos mais próximos da média. A última fileira são aproximados ainda mais da média. E aí que geralmente as pessoas acham, né, esses rostos se aproximam mais da média, mais atraentes. Ok. E uma outra coisa também que é legal lembrar nessa parte de selecionando um parceiro é a razão entre cintura e quadril. Eu acho que isso não tem como esquecer, porque é muito característico, né? E é muito engraçado quando o Paulo fala isso na aula, mas tá no texto e, tipo assim, se cair na prova é só para ganhar nota. Então, a razão é 7 por 10, tá? Só que essa razão não é universal. Em algumas culturas é 7 por 10, mas a razão é diferente, né? Traz também uma outra razão. Mas é isso, 2 adendos aí que eu coloquei dentro dessa questão só para lembrar. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Próxima questão. 26. Que aponta a hipótese da combinação. Também nessa questão de selecionando um parceiro e coisas do tipo. Quem quer responder? Não? Posso eu? Tá, então vou colocar a resposta. Hipótese da combinação. É uma forte correlação entre os níveis de beleza física entre dois parceiros. Acho que é muito autoexplicativo o nome, né? Hipótese da combinação. As pessoas costumam selecionar um parceiro de acordo com, tipo assim, a beleza física, a sua própria beleza física. Então, basicamente isso. Acho que é bem autoexplicativo. E além disso, não só beleza física, né? Mas também, por exemplo, raça, origem, religião, etnia, nível social, educacional, ou tipo assim, hábitos sociais. Ah, a pessoa bebe ou então fuma. Assim, ah, eu não fumo. Não gosto de pessoas que fumam, então eu não vou selecionar um parceiro que fuma. Basicamente isso. Então, quando eu falar de combinação, hipótese de combinação é exatamente isso de escolhe alguém que combine realmente com ela, tanto fisicamente, desses outros aspectos que eu falei, né, sociais e culturais. Okay? Questão 27. Essa daqui é um VOF. Eu vou deixar um tempo. Quem quiser mandar no chat a resposta, essas são as duas primeiras, e aí logo em seguida já vem com a resposta. Então, a primeira é: rostos simétricos geralmente são considerados mais atraentes que os que não são. De modo geral, os rostos médios, aqueles de largura média, olhos de tamanho médio, são menos atraentes que rostos que se afastam da média. Então, essa é a primeira. A segunda: diversos estudos indicam que, em uma variedade de culturas, as mulheres são consideradas mais atraentes se sua razão entre cintura e quadril for aproximadamente de 7 por 10. Então, verdadeira ou falso? Ender colocou, F, B, F, a outra B. É isso aí. Falso, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. A resposta. Por quê? Porque a primeira fala que rostos médios são menos atraentes que rostos que se afastam da média. E eu acabei de mostrar para vocês anteriormente que as pessoas costumam achar que rostos mais perto, mais assim, né, próximos da média, são mais atraentes. Então a primeira é falsa. E a segunda é verdadeira, né? Lembrando que esse estudo aí não é universal, né? Não vai englobar todas as culturas, todas as pessoas. Mas dentro desses estudos é comprovado que a razão entre sino de quadril é 7 e 10. Tá, próximo. As pessoas, falta um S ali, né? Mas releve.
As pessoas buscam parceiros que tenham aproximadamente o mesmo nível de beleza que elas. E a segunda, geralmente o macho que toma a decisão final de acasalar ou não. E a razão biológica para isso é clara. O macho é quem carrega o maior fardo da reprodução. VUF. VIF. IF, VIF. Boa. Muito bem. É isso mesmo. Verdadeiro e falso. Aí a resposta. Verdadeiro, então, a primeira que a gente acabou de falar, que é a hipótese da combinação, né? Então, pessoas vão escolher aproximadamente o mesmo nível de beleza, físico e aqueles outros critérios que eu falei também. E a segunda é falsa, né? Porque o macho não toma decisão nenhuma final, é a fêmea, porque é a fêmea quem carrega, ela que, né, vai dar posteriormente. Então é isso. É falsa. Ok. Passei para a próxima já. Primeiro, estudos que indicam que fêmeas preferem ter um grande número de relacionamentos rápidos, ao passo que machos preferem um pequeno número de relacionamentos de longo prazo. E a segunda, homens tendem a preferir mulheres mais jovens, enquanto mulheres tendem a preferir homens mais velhos. FV, FV, FV. Certíssimo. Certíssimo. Estou muito bom nisso. FV. A primeira é falsa, porque os machos preferem um grande número de relacionamentos rápidos, né? Então, muitos relacionamentos, mas tudo 2 meses, vamos colocar assim, em números. E as fêmeas preferem um número pequeno de relacionamentos de longo prazo, né? E a segunda tá certa. Homens tendem a preferir mulheres mais jovens e as mulheres tendem a preferir homens mais velhos. Ok? Alguma dúvida dentro disso aqui? Ok, vamos para. Ok, tá. Ah, aqui eu coloquei, né? Naquela outra questão, deixa eu voltar. Nessa questão aqui, do macho que carrega o maior fardo da reprodução, que não é verdade, mas existem algumas exceções que o livro traz. Que é o falopro, ou falopro, não sei como se fala, mas é uma ave marinha, do Ártico, basicamente. E os ovos são chocados e os filhotes são alimentados pela fêmea. E aí, pela fêmea não, pelo macho, perdão. Os ovos são chocados e os filhotes são alimentados pelo macho. E a fêmea que vai ser responsável pelo cortejo. Então inverteu a relação. E é engraçado também que a fêmea vai ter a plumagem mais colorida, né, para chamar mais atenção e tudo mais. O que acontece geralmente com os machos, nesse caso do falopro ou falopro, vai acontecer com as fêmeas. E o macho, nesse caso, tem cores mais banais, mais basiquinhos. E o cavalo marinho. E o cavalo marinho, né? A gente sabe que o macho carrega os filhotes em uma bolsa incubadora. Nossa, vocês perceberam o que aconteceu comigo agora? Rasguei. Mas então tá aí. Duas exceções para essa questão do fardo da reprodução. Ok. Então acho que minha parte acabou. É isso. Agora, vocês têm alguma dúvida do capítulo 2? Só pra gente terminar e entrar em sensação? Não? Tá de boa? Ok. Então, a Duda vai entrar no capítulo de sensação. Sensação cai. KP1. Cai os 3 capítulos. Ok? Sabia, Wender?
Foi pego de surpresa? Fui, eu achei que ia ser só o capítulo 1 e o 2. Mas São, cai. são quantas questões na prova? Varia bastante. Mas acho que em média, tipo, umas 8 questões. 8 questões. Show. A Duda vai continuar no capítulo de sensação. Acho que a gente vai criar outra sala e mandar o link. Ele não costuma dar muitas questões, não. As questões, gente, são fechadas. Tipo assim, não gosta que fala que são fechadas. Mas a maioria é de marcar X ou VUF. Em VUF também. E a única que ele deu, tipo, aberta era, tipo assim, de percepção, que aí ele colocava, tipo, a definição assim, e a gente tinha que colocar o nome daquela coisa, entendeu? Pior que cabe. Pior que, tipo, ele consegue colocar a matéria inteira em, tipo, 8 questões. Sabe o que que é? Tipo assim, eu vou explicar como é que é. Coloca assim, uma questão. Aí ele coloca várias sentenças, cada sentença de uma matéria. Cada sentença abordando um conteúdo. Aí, na aula ele coloca assim, marque X nas que estão corretas. Aí, assim, você tem que colocar, tipo, ver as sentenças que estão corretas e aí no final vai estar assim, 1 e 2, 3 e 4, 1 e 3. E aí você tem que marcar. Não sei se deu pra entender, mas é basicamente isso. E aí também pode ter VUF, ou então essa aberta que é tô bem, mas não é que eu tô engasgada, é que eu tô doente. Tipo assim, doente. Aí. Mas enfim, tô melhorando. Mas é basicamente isso a questão. Então, por isso que ele consegue englobar tipo, a matéria inteira em poucas questões, porque cada sentença é de um conteúdo, entendeu? Mas é tranquilo, tipo, se você estudar, tipo, ler o texto pelo menos, ou então a revisão já ajuda muito, dá pra fazer de boa. Bom, obrigada. Obrigada, gente. Eu já tô melhorando. Mas é isso, vamos continuar. A gente vai abrir uma outra sala e aí fica só a sensação, tá bom? Então eu vou fechar essa aqui e a gente já abre outra sala. Valeu, galera. Até já.